Inicio a confecção das orelhinhas, fazendo o anelzinho mágico. Faço uma corrente, não conto como ponto e trabalho 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Puxo o anelzinho fechando. Pulo a correntinha inicial e venho no primeiro ponto. Nesse ponto, eu já trabalho 2 pontos baixos no mesmo ponto de base, fazendo o primeiro aumento da carreira. Em cada um dos 6, trabalho o aumento, 2 pontos baixos juntos. Então, 2 juntos, 2 juntos, 2 juntos em cada um dos 6, até chegar ao marcador, finalizando a carreira, onde ficaremos com 12. Carreira finalizada, tiro o marcador, tenho 6 aumentos, 12 pontos baixos. Inicio a terceira carreira fazendo um ponto baixo. No próximo ponto, eu trabalho o aumento, 2 pontos baixos juntos, no mesmo ponto de base. Próximo, um ponto baixo. Próximo, o aumento. Próximo, um ponto baixo. Trabalho dessa forma em volta de toda a carreira, onde ficaremos no total com 18 pontos baixos. Carreira finalizada, tiro o marcador. Faço um ponto baixo no primeiro ponto da quarta carreira e volto o marcador nesse primeiro ponto. Já fiz 1, 2 e no terceiro eu trabalho o aumento, 2 baixos juntos. 1, 2 pontos e no próximo o aumento. Ao final dessa carreira, ficaremos com um total de 24 pontos baixos. Finalizei a quarta carreira, ficamos no total com 24 pontos baixos. Agora, já dei início à quinta. Fiz 1, 2, 3 pontos baixos e o aumento no quarto ponto. 3 baixos, aumento, 3 baixos, aumento, até circular toda a carreira, ficaremos no total com 30 pontos baixos. Finalizei a quinta carreira. Tiro o marcador e começo a trabalhar a base, a parte reta da orelhinha. Então, faço um baixo, volto o marcador e começo a trabalhar em pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 carreiras até agora. Vou trabalhar da sexta até a 11ª carreira, então, da carreira de número 6 até a carreira número 13, mantendo esses 30 pontos, fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. Quando eu terminar aqui as 13 carreiras, contando desde a primeira até chegar na 13ª carreira, onde vamos fazer a carreirinha de diminuição na 14ª, mas até lá, até a carreira de número 13, eu trabalho fazendo um ponto baixo para cada ponto de base, mantendo os 30 pontos. Finalizei as 13 carreiras de base e já fiz, iniciando aqui a 14ª, 3 pontos baixos. A seguir, faço uma diminuição. Novamente, 1, 2, 3 pontos baixos. Novamente, uma diminuição. Essa contagem em volta de toda a carreira, onde ficaremos no total com 24 pontos baixos. Depois da 14ª, ainda faço a 15ª carreira, só circulando a base, fazendo um ponto baixo para cada ponto de base, onde vamos manter os 24 pontos. Finalizei a carreira de diminuições e fiz a carreira de número 15, trabalhando um ponto baixo para cada ponto de base.
Agora, eu faço um ponto baixíssimo, deixo aqui mais ou menos uns 20 centímetros de fio pra costura. Puxo o fio e eu já tenho a orelhinha. Depois, eu vou costurar dobradinha, dando o formato já da orelhinha da ovelha. Agora, eu repito o mesmo processo na outra orelhinha, mesma contagem, tudo igualzinho. Inicio a cabeça da ovelha fazendo o anelzinho mágico e trabalhando 6 pontos baixos. Eu faço uma correntinha que eu não conto como ponto e trabalho 6 pontos baixos. 3, 4, 5, 6. Fecho o anel, venho em cima do primeiro ponto, então pulo a correntinha e no primeiro ponto baixo de base, venho e faço, trabalho 2 pontos baixos. Trabalho 2 pontos baixos. 1, 2, no mesmo ponto, no primeiro ponto de base. Venho com o marcador no primeiro dos dois. Na primeira carreira, temos 6 pontos baixos. Na segunda, teremos 6 aumentos, ou seja, em cada um dos 6 pontos baixos de base, eu faço um aumento. 2 pontos baixos juntos no mesmo ponto. Ficaremos no total com 12 pontos baixos. Segunda carreira finalizada, tem um total de 12 pontos baixos. Inicio a terceira carreira fazendo um ponto, volto o marcador nesse primeiro ponto, então, iniciamos a carreira com um ponto, no próximo, faço o aumento, 2 baixos juntos, no mesmo ponto de base. Próximo, um ponto baixo. Próximo, o aumento. Vamos alternando, um baixo, um aumento, um baixo, um aumento, em volta de toda a carreira. Ao final da terceira carreira, teremos um total de 18 pontos baixos. Cheguei ao final da terceira carreira, tenho um total de 18 pontos baixos. Inicio a quarta carreira fazendo um ponto baixo, volto o marcador nesse que é o primeiro ponto da carreira. Então, temos um baixo, venho no próximo, mais um baixo, 1, 2 pontos baixos, e no seguinte, eu faço o aumento. 1, 2 pontos baixos, e no próximo, faço o aumento. 2 baixos, um aumento, 2 baixos, um aumento, até chegar ao final da carreira, onde ficaremos com um total de 24 pontos baixos. Carreira finalizada, vamos para a quinta carreira, onde faremos um baixo aqui no primeiro, para colocar novamente o marcador. Fiz 1, 2, 3 pontos baixos. No quarto ponto, eu trabalho o aumento. Novamente, 3 pontos baixos, um aumento. 3 baixos, um aumento, até percorrer toda a carreira, onde ficaremos no total com 30 pontos baixos. Carreira finalizada. Inicio a sexta carreira, fazendo um ponto baixo e voltando o marcador. Então, fiz 1, 2, 3, 4 baixos e um aumento.
Percorro dessa forma em volta de toda a carreira, 4 pontos baixos, um aumento, 4 baixos, um aumento, até chegar ao final da carreira, onde ficaremos no total com 36 pontos baixos. Finalizei a sexta carreira, onde ficamos com 36 pontos baixos, e já iniciei a sétima, fazendo 1, 2, 3, 4, 5 pontos e um aumento. Percorro dessa forma por toda a carreira, 5 pontos baixos, um aumento, 5 baixos, um aumento. Ao final da sétima carreira, teremos um total de 42 pontos baixos. Finalizei a sétima carreira, total 42 pontos baixos, e já iniciei a oitava. Fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos e um aumento, 6 pontos e um aumento, 6 e um aumento, isso em volta de toda a carreira. Ao final da oitava carreira, ficaremos com um total de 48 pontos baixos. Oitava carreira finalizada, total 48 pontos. Iniciei a nona carreira. Trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos baixos e um aumento. Percorro com essa mesma contagem, 7 pontos baixos, um aumento, 7 baixos, um aumento, em volta de toda a carreira. Ao final da nona carreira, teremos o total de 54 pontos baixos. Nona carreira finalizada, total de 54 pontos baixos. Agora, inicio a décima carreira, fazendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos. No nono ponto, eu faço um aumento. Permaneço com essa contagem, fazendo os 8 pontos, um aumento, 8 e um aumento, em volta de toda a base, onde ficaremos no total com 60 pontos baixos. Décima carreira finalizada, temos no total 60 pontos baixos. Vou para a última carreira de aumentos, onde faremos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos e um aumento. Em volta de toda a carreira, 9 pontos, um aumento, onde ficaremos no total, ao final da carreira, com 66 pontos baixos. Finalizei a 11ª carreira. Inicio a carreira de número 12, a 12ª carreira, fazendo um ponto baixo, e vou percorrer fazendo um ponto baixo para cada ponto da carreira de base por toda a carreira. Então, não temos mais aumento, eu mantenho os 66 pontos até completar 20 carreiras. Depois de completar essas 20 carreiras no total, então estamos iniciando a carreira de número 12, eu percorro da carreira de número 12 até a carreira de número 20, fazendo um ponto baixo para cada ponto de base, mantendo os 66 pontos baixos. Volto para mostrar para vocês como está ficando e dar continuidade à cabeça. Finalizei as 20 carreiras, contando desde a primeira até chegar na carreira de número 20. Depois disso, eu já fiz 9 pontos e agora trabalho uma diminuição. Novamente, 9 pontos, uma diminuição, 9 pontos e uma diminuição. Ficaremos no total, nessa 21ª carreira, carreira de número 21, com 60 pontos baixos. Finalizei a carreira das diminuições, agora trabalho mantendo os 60 pontos por 3 carreiras, sem trabalhar aumentos. A carreira de número 22, 23 e 24, fazendo um ponto baixo para cada ponto em volta da base. Finalizei as 24 carreiras. Agora que eu já terminei as carreiras retas, na 25ª carreira de número 25, eu trabalho as diminuições. Fiz 8 pontos baixos e trabalho uma diminuição.
Novamente, 8 pontos, uma diminuição, 8 pontos, uma diminuição, até contornar toda a carreira, onde ficaremos no total com 54 pontos baixos. Finalizei a carreira de número 25, eu tenho no total 54 pontos. Agora eu trabalho a carreira de número 26, 27 e 28, essas 3 carreiras, trabalhando um ponto baixo para cada ponto da base em volta de toda a carreira, mantendo os 54 pontos. Finalizei a carreira de número 28 e já iniciei a carreira de número 29, onde faremos mais uma carreira de diminuições. Trabalho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos. E no oitavo, eu já faço a diminuição. Então, 7 pontos baixos, oitavo e nono ponto eu pego juntos, fecho, fiz a primeira diminuição. Mais uma vez, 7 pontos, uma diminuição, 7 pontos, uma diminuição, ficaremos no total com 48 pontos baixos. Carreira finalizada, tenho no total os 48 pontos baixos. Agora, eu trabalho mais 2 carreiras, mantendo os 48 pontos, trabalhando ponto baixo sobre ponto baixo. Carreira de número 30 e 31. Depois disso, volto para a colocação dos olhos e depois o fechamento na parte de cima da cabecinha. Finalizei as 31 carreiras, já troquei a cor, finalizei com ponto baixíssimo, troquei a cor e agora eu trabalho aqui uma carreira toda em ponto baixo. Quando eu chegar ao final dessa carreira em ponto baixo, eu volto para iniciar a parte das diminuições no topo da cabeça e a base de preparação para trabalharmos o ponto carneirinho. Finalizei a carreira, já coloquei o marcador aqui, já fiz o primeiro ponto e agora eu dou uma paradinha, pois vamos colocar os olhos. Então, eu vou marcar já me guiando por onde vou trabalhar o focinho para colocar os olhos. Para a colocação dos olhos, eu vou seguir com a seguinte contagem. Contei aqui 8 carreiras e entre a oitava e a nona, eu passei o primeiro olhinho. Depois, e isso me guiando, ó, a gente olha bem e vê aumento aqui, dá pra ver certinho a marcação. Então, essa parte aqui está bem em cima do aumento. Agora, eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos. 7 pontos de separação. Vejo se eu estou na carreira correta. Abro um pouquinho com a agulha para ajudar o olhinho a entrar. Venho e coloco. Então, oitava e nona carreira, separação, 7 pontinhos. Agora, depois disso, eu já vou virar aqui para fazer a colocação da trava. Aqui eu viro e eu só coloco a trava realmente depois que eu tenho certeza que está bem alinhado, as carreiras estão contadinhas e a distância entre eles também. Aí eu venho e coloco a trava assim, com essa partezinha mais chatinha para baixo e aperto em cima de uma mesa. Depois que ele passa ali da travinha, ó, já está prontinho e eu posso repetir o mesmo com o outro olhinho. Agora sim, já posso voltar a trabalhar o topo da cabecinha. Voltei a trabalhar fazendo os pontos só na laçada de trás, para ficar esse relevo, onde vamos prender o ponto carneirinho. Então, 6 pontos, uma diminuição. Pego só nas laçadas de trás, para deixar a da frente aparente, para depois ficar como base para o ponto. E venho novamente, 6 pontos, uma diminuição, 6 pontos, uma diminuição, dando a volta em toda a carreira.
Carreira finalizada tem um total de 42 pontos baixos. Inicio a próxima carreira fazendo 1, 2, 3, 4, 5 pontos e trabalho uma diminuição. 5 pontos, uma diminuição, 5, uma diminuição e vou trabalhando em volta de toda a carreira, lembrando sempre só na laçada de trás do ponto. Ao final dessa carreira, ficaremos com 36 pontos baixos. Finalizei a carreira onde eu fiquei com 36 pontos. Iniciei a próxima fazendo 1, 2, 3, 4 pontos baixos e uma diminuição. Sigo com essa contagem em volta de toda a carreira, onde ficaremos no total com 30 pontos baixos. Finalizei a carreira onde fiquei com 30 pontos baixos. Inicio essa carreira seguinte fazendo 1, 2, 3 pontos baixos e uma diminuição. Repito essa contagem em volta de toda a carreira, ficaremos no total com 24 pontos. Cheguei ao final da cabecinha, tenho um total de 24 pontos e agora eu coloco um pouco de enchimento para não ficar muito pequenininho o espaço. Não precisa encher até em cima, depois a gente passa pelo buraquinho menor nas próximas carreiras, mas já dou uma adiantada colocando pelo menos um pouco de enchimento, que facilita bastante depois. Então, coloco um pouco de enchimento e volto para fazer as próximas carreiras. Já fiz o enchimento, agora, não até a parte de cima, né? Deixei um espacinho para ficar mais fácil para trabalhar e já iniciei a próxima carreira. Fiz 2 pontos baixos, trabalho uma diminuição. E em volta de toda a carreira, sigo essa mesma contagem. 2 baixos, uma diminuição, 2 baixos, uma diminuição, onde ficaremos com 18 pontos baixos. Carreira finalizada, fiz aqui toda a carreira e fiquei no total com 18 pontos baixos. Agora, eu faço um ponto, uma diminuição, um ponto, uma diminuição, um ponto, uma diminuição, e no final dessa carreira ficaremos com 12 pontos baixos. Agora que já estamos indo para o fechamento, eu faço pequenas bolinhas e deixo bem cheinho. Eu uso o cabo da agulha que me ajuda a terminar de encher. Então, vem até que ele fique bem cheinho, bem durinho, para já trabalharmos a última carreira e depois o fechamento. Já terminei o enchimento, a cabeça bem durinha, cheinha. Agora, eu faço uma carreira só de diminuições, pegando 2 pontos, diminuição, 2 pontos, diminuição, fazendo 6 diminuições no total, onde ficaremos com 6 pontos e vamos fechar com um anel mágico invertido. Aqui, finalizei a carreirinha, só tenho os 6 pontos e eu passo a agulha por dentro de cada um deles, venho passando. E depois que eu passar por todos, eu só puxo arrematando o fio. Então, venho, passo a agulha por dentro, passo a agulha, passo a agulha. Então, venho e depois eu puxo, ó, e ele fecha por completo. Trago essa laçadinha pra fora aqui no trabalho, passo por dentro e trago ela de volta pra fora. E aqui eu pego uma laçadinha e faço uma nova laçada. E depois eu arremato, levando tudo lá pra dentro.
prontinho. Finalizado. Agora, vou trabalhar o ponto carneirinho. Aqui no topo da cabecinha, eu pego ali na primeira laçada e vou trabalhar igualzinho ao corpo. Prendo um baixo, faço 4 correntinhas, pulo uma laçadinha, venho na próxima. Prendo com um ponto baixo. 4 correntinhas. Pego uma laçadinha, pulo uma, né? Pego na próxima. E prendo com um ponto baixo. E dessa forma, eu circulo até contornar toda essa parte do topo da cabecinha. Já terminei aqui a parte do ponto carneirinho, ainda tenho que arrematar os fiozinhos, mas depois isso a gente faz no final. Agora, vamos pro afundamento dos olhos. Eu vou vir aqui na parte de trás, onde vamos para baixo da altura dos olhos, onde vamos prender no corpinho depois a cabecinha. Então, eu venho depois da carreira, a última carreira dos aumentos, conto 1, 2, 3, 4 carreiras. E aqui bem no centro, eu saio lá próximo ao olhinho. Aqui a gente vem furando até que eu saia bem pertinho. Aqui embaixo tem a travinha, então pode ser que a gente saia, ó, do ladinho e tenha depois que puxar mais pra perto do olhinho. Aqui eu deixo a sobra dos fios, então venho, puxo e deixo a sobra lá atrás pra amarrar depois. Saio aqui do outro lado e já venho lá na parte, no outro olhinho, aqui do lado. E saio aqui atrás, bem pertinho de onde entramos. Depois disso, eu já posso puxar e amarrar. Aí, eu dou uma olhadinha na frente para ver se eles estão com o mesmo afundamento. Então, bem parecido. Eu posso amarrar dando 2 nozinhos. Essa parte aqui não vai aparecer, que é a parte que encosta lá no corpinho. Então, aqui atrás, depois de amarrar, eu só cortei. Eu fiz a marcação da boquinha. Aqui, eu contei lá no anelzinho mágico, 1, 2, 3 carreiras. Marquei aqui bem o centro dos olhos e coloquei o primeiro alfinete. Depois disso, contei novamente 1, 2, 3, 4, 5 carreirinhas. Coloquei o outro alfinete, também me guiando lá pelo centro dos olhos. Depois dessa carreirinha, de colocar o alfinete na 5ª carreira, eu contei pra cima 1, 2, 3, 4 e coloquei o alfinete. 4 carreiras pra cima, 1, 2, 3 carreirinhas pro lado. 1, 2, 3, 4 carreiras pra cima, 1, 2, 3 carreirinhas pro lado. Alfinetes bem na parte central dos olhos. Então, vejo se está bem certinho e já posso trabalhar aqui só um pouquinho mais pra cá, ó. Então, sempre colocando a agulha e olhando a marcação. Depois que eu fiz isso, eu venho com o fio escuro,
lá na parte de trás também, para que possamos amarrar e o bordado ficar bem firme. Com a ajuda da agulha de boneca, eu venho e saio onde marcamos. Bem no centro do pontinho, puxo, deixo a sobra lá atrás. Venho onde eu marquei aqui, na parte central. E saio lá na parte de cima já, bem certinho onde marcamos. Então, aqui, passei. Saí aqui do ladinho. Volto aqui nessa parte central. E saio lá do outro lado, formando um V. Olha só. Então, já fico com essa parte da boquinha finalizada. Eu vou passar aqui, lá saindo praticamente no mesmo espaço. Só um pontinho do lado para que a amarração fique firme. Depois disso, eu puxo a segunda pontinha e eu venho aqui na parte da frente, olhando para ver se ele ficou bem certinho. Ficou certinho, eu sempre dou uma puxadinha para fazer uma marcação, como se fosse um afundamento, mas bem pouquinho, só para marcar mesmo, da expressão. E depois disso, eu amarro também essa parte. Como o fio é marronzinho, eu corto e dou uma empurradinha com a agulha de crochê para que ele fique lá para dentro. E aqui já temos essa parte da carinha da ovelha finalizada. Depois disso, o que eu faço? Vou para a costura das orelhinhas. Então, venho, pego a orelhinha, a agulha e volto para a parte da costura. Depois da parte do afundamento já finalizada, bordar aqui a parte da boquinha, vamos para as orelhas. Eu já posicionei as orelhinhas, então eu medi aqui 2 dedos do final do olhinho até o início lá da orelhinha. Então, aqui deu no meu ponto 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontinhos para chegar nessa parte da distância do olhinho até a orelha. Aqui na parte de cima, eu vou começar a costura lá na primeira carreira. E eu vou descendo até que ela se posicione entre a segunda e terceira carreira, para que ela fique curvadinha. Então, deixa a orelha com um formato mais parecido com a da ovelhinha mesmo. Então, eu venho aqui, ó, o fio está aqui desse lado, então, eu já posiciono entre a segunda e a terceira carreira, e eu passo a agulha, eu peguei aqui a agulha de tapeçaria, que eu acho mais fácil do que a agulha de boneca nessa parte, porque é por fora, né, externo aqui, então a agulha menor. Quando é interno, afundamento, tudo, a agulha de boneca é melhor, porque ela alonga e com isso o trabalho fica mais fácil. Então, venho, passo nos pontinhos. Então, dos dois lados, ó, vou virar aqui para que vocês possam ver melhor. Então, venho lá, agora já estou entre a segunda e a primeira, aqui, ó, primeira e segunda. Então, venho, passo a agulha e venho nos pontinhos, 2 e 2, passando em todas as laçadinhas. E dessa forma, eu faço a costura até chegar ali no final, onde vamos
finalizar aqui na primeira carreira, ó. Na primeira carreira da cor no tom de pele. Depois, em cima, eu não passo a costura, então, eu venho no máximo até a última carreirinha do mesmo tom da orelha. Depois disso, é só arrematar, tirar os alfinetes e vir para a costura do outro lado, sempre mantendo o mesmo posicionamento, alinhadas na mesma carreira, a distância entre os olhos e a curvatura que fizemos aqui, ó, deixando ela mais de lado, descendo da primeira e ficando entre a segunda e a terceira. Então, vou terminar a minha costura e volto dando continuidade. Para trabalhar os botõezinhos de rosa como enfeite da cabecinha, eu vou usar o fio Anne. Eu escolhi o rosa clarinho e o amarelo clarinho também. A agulha eu ainda continuo com a agulha número 2. Eu vou trabalhar 3 na cor rosa e 2 na cor amarela. Eu inicio o botão fazendo 6 correntes. 3, 4, 5, 6. Conto de baixo para cima. 1, 2, 3. Nessa terceira, eu venho e trabalho 8 pontos altos. Conto as correntinhas como um ponto, então, temos 4, 5, 6, 7 e 8. Terminei os 8, venho na correntinha seguinte e trabalho mais 8 pontos. Depois que eu trabalhar os 8, eu venho nessa última correntinha e também trabalho 8. Então, ficamos com 8, na segunda corrente mais 8 e na terceira mais 8, total de 24 pontos altos. Aqui já terminei os 24 pontos, agora eu enrolo, dando o formato ao botãozinho, e eu já cortei o meu fio, deixando um pedacinho para o arremate. Então, enrolei. Depois disso, eu venho aqui na parte de trás, puxo esse fiozinho que eu deixei e prendo com um ponto baixíssimo. Trago esse fiozinho mais para a parte central, onde está o inicial. E aqui depois eu decido se eu corto arrematando ou se eu uso esse próprio fiozinho para costura, pois temos a opção tanto de costurar o botão quanto a de colagem. Então, você pode escolher a que mais se adapta aí ao seu jeito de trabalhar. Como eu disse, vou fazer 3 na cor rosa, 2 na cor amarela. Aqui eu terminei a confecção dos 5 botões e só posicionei para que vocês possam ver como vai ficar. Depois disso, eu vou tirar aqui para arrematarmos. Eu vou usar a opção de colagem, então, eu dou aqui 2 nozinhos na parte de trás e posso cortar. Já tenho o botãozinho arrematado. Eu vou repetir isso nos 5, né, os outros 4 restantes, e volto para a aplicação, a colagem na parte de cima da cabecinha. Aqui eu venho, pego um botãozinho, passo cola na parte de trás do botão. Eu vou usar a cola de silicone líquida. Eu venho com ela aqui bem no cantinho. Pego outro e repito o mesmo processo, passo cola na parte de trás do botãozinho e venho com ele aqui no cantinho do outro lado. E agora, eu só vou posicionando, colando lado a lado,
até que eu preencha toda essa parte. Antes da articulação, eu vou trabalhar aqui embaixo a base para costura, como se fosse a parte do pescocinho. Aqui eu coloquei os alfinetes, aqui eu já passei um pouquinho de cola para selar todo o arremate, tanto da parte da boquinha quanto o afundamento dos olhos, que eu trouxe tudo aqui para trás. Aqui você pode, caso vá fazer algum cachecolzinho ou roupinha que vai tampar a parte de trás, puxar na nuca. Só que você puxando aqui na parte de baixo os fios, né, aqui eu contei assim, 1, 2, 3, 4, 5 e na quinta carreira eu puxei os fios todos juntos, tanto do olhinho quanto da boquinha. Então fica tudo lá embaixo, na parte que vamos cobrir, unindo a parte do corpinho. Eu coloquei os alfinetes aqui de forma circulares, porque eles me ajudam a me basear para fazer esse suporte. Então, eu venho aqui trabalhando uma carreirinha em pontos baixos, pegando no pontinho. Então, eu passo aqui pelo ponto, faço um ponto baixo. Tiro esse alfinete, passo pelo ponto, faço um ponto baixo. Deixa eu pegar a laçadinha. Passo pelo ponto, faço um ponto baixo. Passo pelo ponto, faço um ponto baixo. Então, ele vai ficando com essa carreirinha aqui em volta, ó, até circular toda a base. Eu não preciso ter um número certinho de pontos, é só fazer essa parte circular, eu medir ficando mais ou menos do tamanho da parte que nós deixamos sem trabalhar o ponto carneirinho. Então, eu vou dar a voltinha aqui, porque com essa parte dessa carreirinha em ponto baixo, eu vou pegar para costura lá na base do corpinho e aqui nessa carreirinha. Então, fica fácil para se guiar e facilita a costura da cabeça com a parte do corpinho. Já fiz a base e aqui eu já deixei mais ou menos em torno de 30 centímetros de fio para já fazer a costura. Agora, eu vou pegar a agulha de tapeçaria já para trabalhar essa parte. Aqui eu já passei um pontinho e com a base fica tudo bem mais fácil. Eu passo aqui na última carreira, antes de chegar no ponto carneirinho, e passo lá em um pontinho da base. Passo aqui na base antes de chegar no ponto carneirinho e passo lá no pontinho de apoio na base da cabecinha. Então, ó, ele vai ficando costuradinho e a gente não tem muito trabalho, porque ele já tem essa basezinha aqui e eu costuro bem nessa carreirinha, ó, quase chegando no ponto carneirinho, nessa basezinha aqui. Então, passo aqui na base e passo lá na base que fizemos de costura, ponto a ponto, até dar toda a volta, deixando essa parte prontinha. Agora, eu vou para a articulação dos bracinhos. Eu já coloquei os alfinetes de um lado e do outro, e eu me guio sempre na direção da orelha. Depois de alfinetados os dois lados, eu venho em um dos lados passando a agulha. Ah, mas em que local eu vou passar a agulha? Ah, pode ser mais para baixo, mais para cima. Então, aqui eu contei 1, 2, 3 e aqui no meinho, olha só, venho bem no meio do bracinho
e passo a agulha. Uma, duas, três, entre a terceira e a quarta carreira. Depois disso, eu vou sair lá do outro lado. E eu venho passando aqui até que ela saia na mesma direção. Agora eu vou contar aqui para ver onde eu estou saindo. Uma, duas, três. Tem que ser mais para cima. Claro que ela na mão, assim, você segurando no colo, fica mais fácil do que eu aqui em cima da mesa para mostrar para vocês no vídeo. Mas a gente vem aqui com um jeitinho e consegue. Aí. Sair aqui desse lado, aí sim, eu posso puxar a agulha. Empurro de lá e puxo de cá. E deixo a sobra lá do outro lado. Depois disso, ó, eu já tenho os bracinhos presos de um lado e do outro. Eles ainda não estão pressionados porque eu não coloquei o botão. Então, deixei a sobra. Quando eu deixo a sobra, eu já posso vir com o botão no bracinho aqui, o segundo bracinho que saímos com a agulha. Eu escolhi aqui os botõezinhos diferentes, tanto no desenho dele, quanto nas cores. Como eu fiz as rosinhas aqui no tom de rosa e amarelo, eu vou usar os botões também dessa cor e vou alternar. Bracinho de um lado amarelo, do outro rosa e nas perninhas a mesma coisa. Aqui eu já posso remover os alfinetes. E venho deixando ele bem certinho aqui no meio. Como o botão tem 4 furos, eu vou e volto. Mas se ele tivesse 2, eu já poderia passar um só mesmo, de uma vez só, que ele já ficaria preso. Aqui temos o fio, para nos guiarmos e sairmos bem pertinho. Passo aqui. E saio ali pertinho. Puxo a agulha. E aqui eu já posso também remover os alfinetes. Depois disso, aqui desse lado, agora eu vou puxar todo o fio. Olha só, aqui desse lado eu já tenho o bracinho presinho. Eu só vou repetir o mesmo processo, indo e voltando, para passar aqui pelos 2 furos que restaram. Aqui desse lado, agora eu repito o mesmo processo. Eu saio com o fio, venho com outro botãozinho, agora eu vou colocar um rosa desse lado. Esse fiozinho, eu deixo ele ali, que é o fio de sobra, onde vamos fazer o ajuste e também o arremate final. Então, aqui, como eu tenho os 4 furos, eu vou voltar com a agulha lá do outro lado. Então, eu vejo onde eu saí, venho com o fiozinho do lado e já saio novamente lá no botãozinho. Depois que eu sair aqui do outro lado, eu vou voltar aqui. Nossa, vou sair aqui no ladinho, sair no meio, agora sim, sair do lado. E depois disso, é só voltar e arrematar lá do outro lado. Eu vou passar aqui, passo lá do outro lado e volto para arrematarmos. Já fui, voltei, tenho os 4 furinhos completos, então, só revisando o que fizemos. Eu passei a agulha, fui do outro lado, coloquei o botão, posicionei e vim novamente desse lado. Peguei o botão rosa,
posicionei e voltei lá, completando os 4 furos. E aqui eu também completo os 4 furos, só que eu não preciso voltar, eu só passo e venho aqui embaixo do bracinho para fazer o arremate. Aqui eu já posso tirar da agulha e eu venho com a agulha de crochê puxando o primeiro fiozinho que temos ali para trás no bracinho também. Então, por baixo do botãozinho, venho, puxo e saio aqui na parte de trás. Aqui na parte de trás é só aproximar os 2 fios, puxar para que eles fiquem bem firminhos, os botões, e depois arrematar, ó. Então, já tenho o bracinho articulado, tanto de um lado quanto do outro. Aqui na perninha, eu vou me guiar pelo anelzinho mágico e eu conto 1, 2, 3, 4, 5 carreirinhas. Posso colocar aqui da 6ª até a 8ª carreira. E eu vou repetir o mesmo processo. Eu meço pelo bracinho de um lado e do outro, alfineto e repito o mesmo processo. Vou, volto com uma agulha, preencho primeiro os 2 furos, vou e volto e completo os 4 furos do botão e depois arremato por baixo da perninha. Aqui eu já terminei a articulação das perninhas, repetindo o mesmo processo que havíamos feito no bracinho, e dessa forma temos a ovelhinha Nina já finalizada. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!